Mesmo com a pandemia, é importante que os eleitores compareçam às urnas. O tempo da votação foi ampliado em 1 hora neste ano. As sessões ficarão abertas das 7 às 17 horas. Das 7 às 10, será mantido um horário preferencial para que as pessoas com mais de 60 anos possam votar. O voto é obrigatório, né? É lógico, ele não é obrigatório para aquelas pessoas que têm mais 70 ou mais de 70 anos, para aqueles que são analfabetos, que não sabem ler e escrever, para aqueles que são... existem outros votos facultativos, por exemplo, o menor de 18 anos, ele tem o título, mas o voto dele é facultativo, então ele também não precisa votar se ele não quiser. Então, o voto, sendo obrigatório para os demais, é interessante que as pessoas cumpram esse dever, né? Mas o horário ele vai fazer com que haja uma preferência. Começa às 7 horas da manhã, ao contrário do que acontecia antigamente. E o TSE está pedindo que haja preferência para aquelas pessoas mais velhas votarem primeiro, das 7 horas da manhã às 10. Mas isso não impede que essas pessoas também compareçam no período da tarde. Não impede também que outras pessoas compareçam. O que o eleitor tem que saber é que vai ter que ser respeitado o distanciamento, nós vamos ter todo um arcabouço para proteção. Então, o eleitor, dentro do possível, ele vai se adequando aos horários onde tem um horário que tenha menos gente e possibilitar que as pessoas que têm mais, têm essa questão de dificuldade, votem antes. O Tribunal Superior Eleitoral elaborou uma série de medidas que devem ser respeitadas nos dias do pleito por causa do coronavírus. Nós temos máscaras, álcool em gel, álcool líquido, né? Tem aquele distanciamento, faixas para distanciamento. Nós temos, os mesários vão trabalhar também, além da máscara, com EPI, né? Nós temos também que observar um passo a passo da votação. O eleitor ele entra na sala, ele pega o documento, mostra o documento para o mesário, onde tem a foto, os dados. O mesário vai ler em voz alta o nome dele, né? Vai conferir quem é, pode até pedir para ele baixar um pouquinho a máscara para verificar a identidade dele. Aí sim o eleitor vai o quê? Limpar as mãos, né? Passar o gel. Ele vai assinar o caderno de votação, então ele passou gel, ele assina o caderno de votação. Se ele precisar do comprovante de votação, se ele quiser o comprovante de votação, ele já pega o comprovante antes, vai à urna, vota e depois, na saída, ele usa álcool gel novamente. Outra coisa importante é que o eleitor leve a sua caneta de casa para assinar o caderno de votação. A gente pede para que, dentro do possível, as pessoas levem a caneta, né? Você vê que ele vai ter toda uma segurança. E a caneta, lógico, nós vamos distribuir canetas para os mesários, mas elas não são uma para cada eleitor, né? Nós vamos ter o quê? 7, 8 canetas lá com os mesários, mas não são suficientes, né? Então, o ideal é que que o eleitor leve a sua caneta, dentro do possível. Mas eu acredito que as pessoas respeitando, né, o distanciamento, nós não tenhamos maiores problemas, né? O mesário ficava muito inseguro lá no começo, e nós também, né? Mas agora a gente vê com todo o arcabouço que está sendo montado, com o distanciamento dos mesários, tudo isso, que a questão, eu acho que vai estar dentro do que é normal hoje em dia.